Bem-vindos, minhas caras, bem-vindos, meus caros, a mais um vídeo mais que especial aqui no canal Doni Correia, uma teia de ideias. Eu sou Doni Correia, o anfitrião que vos fala, e este canal é dedicado principalmente a discussões humanistas, voltadas à área de história da arte, estética e cinema, principalmente, e todos os outros campos das humanas que permeiam esse universo tão rico. Antes da gente ir para o nosso papo mais que especial hoje, novamente, com a nossa convidada, eu vou pedir para vocês fazerem aqueles 4 passos que são importantíssimos para o crescimento desta teia de ideias, não é? Você vai se inscrever no canal, se já não está inscrito, você vai badalar o sininho para poder receber as notificações dos vídeos quando eles entram no ar, você vai compartilhar e você vai curtir também esse vídeo, você vai deixar o like para que a gente possa crescer juntos e ampliar a tessitura, olha que palavra bonita, dessa teia imensa de ideias. E deixa também comentários aí embaixo, porque o algoritmo vai entender com tudo isso que o conteúdo é relevante para a gente poder continuar o nosso trabalho. Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, uma pessoa muito querida, uma pessoa que, inclusive, foi uma das incentivadoras da criação desse canal, e é a pessoa que me tirou do armário para o YouTube também, lá em 2016, quando nós nos conhecemos, e ela disse, Doni, nós vamos gravar uma série sobre a história do cinema brasileiro, para o meu canal, Cinemascope, olha aí a dica de quem está com a gente, não é? E você vai apresentar. E vamos lá fazer uma série dedicada à história do cinema brasileiro. Eu estou falando da minha querida, da minha irmãzinha, Joyce Paz. Olha a Joyce aqui. Olá! Joyce Paz, olá. Tudo bom, Joyce? Minha apresentação, tudo bem? Essa foi a apresentação preliminar, porque eu quero deixar para você se apresentar para o pessoal aqui e falar do Cinemascope e de vários outros projetos maravilhosos que você vem fazendo já há tanto tempo, né? Obrigada. Nossa, você estava falando na apresentação, estava lembrando da nossa série Cinema Brasilis e fiquei pensando, nossa, quem iria imaginar que essa série ia render tanta coisa boa para a gente, né? 5 anos atrás, a gente estava ali inocente, né, fazendo as coisas Verdade. pro YouTube, e quanta coisa aconteceu, né? Fiquei pensando também, né, fazer uma retrospectiva também, lembrando das nossas lives lendárias do ano passado. É verdade. Sobre o cinema brasileiro e tudo mais, né? Realmente, eu e a Joyce, nós começamos essa série Cinema Brasilis, que ela batizou com esse nome Espertaço, né? E a gente começou na tentativa e erro, né, Joyce? A gente pensamos, a gente queria fazer alguma coisa para o canal, né? Eu queria participar de alguma forma, e aí, conversando, né, no nosso brainstorming cotidiano, assim, chegamos à conclusão de que não havia no YouTube nenhuma série ou nenhum vídeo mais longo que contasse a história do cinema brasileiro de uma maneira metodologizada, né? Era sempre as coisas muito fragmentadas, e daí que surgiu. Já fica a dica para vocês que estão aqui acompanhando essa conversa, vão acompanhar com a gente essa conversa, para irem lá. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo o link para a série Cinema Brasilis, para vocês poderem se iniciar aí na história do nosso cinema, né? Coisa que a Joyce também pesquisa por um viés bastante interessante que a gente vai conversar aqui hoje, né? Como o Doni comentou, né, eu já pesquiso cinema brasileiro há um tempo, e o meu foco, assim, meu interesse particular, já há alguns anos, é o cinema feito por mulheres, né, por diretoras. Não só no Brasil, mas no mundo também, né? Mas acabou que, por uma questão de afinidade temática, eu acabei me debruçando mais sobre o cinema brasileiro. Enfim, eu sou jornalista por formação, como o Doni falou, né, eu toco Cinemascope, que esse ano, 2021, fez 10 anos de existência, então eu já estou 10 anos produzindo conteúdo para a internet. Enfim, já trabalhei em alguns lugares e tudo mais paralelamente, e há uns 4 anos, mais ou menos, que eu venho me dedicando exclusivamente ao Cinemascope, e mais recentemente, desde o ano passado, né, nesse momento pandêmico aí de muito desespero, mas também de muita oportunidade de reinvenção, eu acabei criando o Clube das Diretoras, né, que é um clube resumindo, é um clube de assinatura online, de aulas, não só aulas, né, porque tem alguns outros conteúdos, como vídeo ensaios, entrevistas, né, hoje em dia o leque, ele é
ele está mais diversificado lá dentro do clube, mas é um espaço onde os membros do clube podem pagar uma mensalidade ou escolher um plano trimestral, semestral, anual, enfim, fica a critério de cada um, tem opção para todos os bolsos, e ter acesso a essa plataforma com todos os conteúdos que eu publico regularmente por lá, nesses vários formatos, né? Desde entrevista, vídeo ensaio, ou aulas propriamente ditas. Esse curso, ele basicamente, esse curso online, né? Ele derivou de uma frustração, porque eu já estava dando um curso presencial, né? Já estava super engatado junto com a Luísa Pécora, do Mulher no Cinema. A gente estava dando curso presencial, a gente deu 3 turmas de um curso super legal, na verdade 4, eu acho, né? Foram 3 em São Paulo, uma no Rio, inclusive essa do Rio foi a última antes da pandemia, né? Que foi em janeiro de 2020, e a gente já estava ano passado, basicamente, com uma turnê brasileira, assim, marcada para fazer versões pockets, né? Feriado, final de semana e tal, em outros lugares. A gente ia para Fortaleza, a gente ia para o interior de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e tal. Aí, com a pandemia, tudo foi cancelado, e aí eu fiquei muito frustrada, porque, enfim, era um ano que prometia muitas coisas boas nesse sentido. E aí eu pensei que essa conversa não podia acabar, né? Porque eu tinha que continuar essa conversa de alguma forma. Parar de pesquisar eu não iria, né? Parar de produzir o conteúdo eu não iria. Então, eu pensei como que eu poderia trazer para o ambiente online uma conversa que já acontecia no âmbito presencial, mas que tem também suas limitações, né? Limitações geográficas, né? Suas limitações até financeiras, né? Porque um curso presencial ele tem muitos gastos, né? E aí o valor dele acaba sendo maior, né? Você alugar um espaço, você, enfim, tem uma série de coisas que no online já são minimizadas, e aí acaba que fica mais acessível para quem está do outro lado, e fora o alcance também, né? Tem gente do Brasil inteiro, né? Que faz parte do clube, até de fora do Brasil e tal. Então, isso não seria possível presencialmente. Mas ainda tenho vontade de retomar esse trabalho presencial. Vamos ver, né? Quando as coisas voltarem. Estamos todos aí com um passo de espera, né, para poder retomar as tours presenciais dos cursos e trabalhos que a gente faz, né? Enquanto isso, nós vamos aqui interagindo pela internet sem perder a riqueza, né? Interessante você falar que o Clube das Diretoras surgiu de uma frustração, porque o Cinema Brasilis também surgiu de uma frustração, né? Então, na verdade, das frustrações, eu acho que a gente consegue tirar grandes possibilidades, né, para construir conteúdo novo, não é? E você disse que você é jornalista de formação, né, para o pessoal saber, e uma pergunta, assim, que eu sempre quero fazer aos convidados que eu trouxer aqui para esse bate-papo, é justamente quando é que o cinema aparece para você como algo que você olha e diz: eu vou trabalhar com isso de alguma maneira. Porque a Joyce também é cineasta, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre esse projeto dela. Bom, vou tentar resumir, senão a gente vai ficar a nossa conversa inteira falando sobre isso, mas resumindo assim, tem uma coisa que é muito, muito clara para mim, que é o momento quando eu assisti um filme, é aquilo, né? Pelo menos eu, acho que eu e a maioria das pessoas, acho que exceção são as pessoas que não tiveram esse tipo de formação, né, mais comum, assim, em termos de cinema, e que já conheceram coisas super cultas desde cedo. Não foi o meu caso, né? Eu assistia basicamente, enfim, coisas que passavam na televisão, na minha família não tinha ninguém que se interessava, né, muito, assim, tipo, por cinema ou por artes, de maneira geral, ou que tivesse um interesse fora da curva e tal. Então, o meu gosto, assim, de certa forma, né, e o meu repertório, ele foi sendo moldado pelo que tinha ali disponível em locadora, em televisão e tudo mais. E foi através de uma locadora, inclusive, que eu acabei recebendo uma indicação de um filme que praticamente mudou minha vida, né? Tinha uma locadora na avenida, assim, que eu morava, e era muito engraçado, porque eu nunca ia nessa locadora, eu ia numa que era bem próximo do condomínio que eu morava, essa era um pouco mais pra cima na avenida. Aí alguém falou, vai lá, tipo, é super pequenininha, super caseirinha, assim, é tipo na garagem do cara, sabe? Que ele fez a locadora, só que o cara tem umas coisas diferentes, assim, tipo, é um esquema diferente lá e tem umas promoções, tipo, de alugar 10 filmes, assim, por 10 dias, tipo, por R$10, tipo, eram umas paradas assim. Aí eu achei incrível, falei, vou lá ver qual é que é. Porque eu só passava nessa parte da avenida de ônibus, né? Aí eu acabei subindo a pé e fui. E aí o cara, parecia o sósia do Billy Corgan, né? Do Smashing Pumpkins. Eu já achei incrível. Eu falei, não, eu adorei. Eu falei, cara, incrível. Tipo, ele parece o sósia do Billy Corgan e tal.
E o cara, ele era muito cinéfilo, assim, né? Tipo, o que não era muito bom para os negócios dele, né? Porque ele acabava comprando filmes que, tipo, só ele gostava, entendeu? Ele Sei. acabava deixando de ter coisa que era popular e tal, e por isso que ele faliu muito rápido também. E aí o cara era muito apaixonado, assim, sabe? Essa era a diferença dele para as outras locadoras que eu já tinha ido, assim, porque as outras locadoras dava para perceber que os caras estavam ali só porque era um trabalho, sabe? Tipo, esse é meu trampo, eu sou dono de uma locadora. E aí esse cara não, ele era realmente cinéfilo, assim, tipo, real, dava pra perceber que ele tinha uma paixão pelo negócio. Aí ele começou, tipo, aquele lance que a gente sempre fala, né, da curadoria humana, né? Que o algoritmo dos streamings nunca vai superar essa curadoria humana. O cara pegou e começou a meio conversar comigo, né? E sondar o que eu gostava, qual que ela que era, pra tentar me indicar alguma coisa que fosse bacana pra mim. Aí eu comecei a conversar com ele, nem lembro o que eu falei de fato. Aí ele começou a sondar, assim, tipo, o meu gosto. Eu não lembro o que ele perguntou, mas eu sei que em dado momento ele chegou e falou assim: pegou o DVD assim e falou: assiste esse filme aqui, você vai gostar. Era o Cidade dos Sonhos do Lynch. Aí eu nunca tinha estado falar do Lynch, assim, acho que eu tinha uns 16, 17 por aí. Tá no terceiro colegial. Aí ele falou assim: não, assiste, é meio doido, assim, tipo, não é muito comum e tal, mas acho que você vai gostar, assim, alguma coisa vai acontecer, sabe? E aí eu lembro que no dia de devolver, faltava, tipo, 2, 3 horas para devolver, do horário que eu tinha que devolver, senão eu ia fechar a locadora, eu ia pagar multa, não sei o quê, né? Eu falei, meu, o filme tem 2 horas e meia de duração, eu tenho, tipo, 2 horas e meia para devolver esse troço. Tipo, eu vou assistir, porque eu não vou, tipo, devolver o negócio sem assistir, e vou sair correndo para tentar pegar a locadora aberta para não pagar multa. Aí eu assisti o filme e eu fiquei em choque, assim, sabe? Tipo, eu até perdi o horário de entregar o negócio pro cara, porque eu fiquei tão sem reação, assim, tão sem reação que eu não conseguia, assim, eu não conseguia fazer nada, assim, sabe? Eu não conseguia mexer depois assim, que terminou o filme, porque eu fiquei muito transtornada. Então eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí, por que esse filme foi tão marcante? Porque foi o primeiro filme na minha vida que eu lembro que me fez pensar sobre o fazer cinematográfico. Foi o primeiro filme que me fez pensar, pô, tem uma galera aí por trás que fez esse lance aí que eu tô vendo, entendeu? Foi o primeiro filme que me fez atentar para esses bastidores, sabe? De produção. Tipo assim, quem é esse cara, sabe? Quem é esse diretor? Como que isso foi feito? Por quê? Sabe? Como que esse cara construiu essa sensação, sabe? Que ele causou em mim. Então, foi um filme que me despertou a tentar entender como que um filme podia causar tudo isso em mim. E aí foi um caminho sem volta, assim, né? Porque depois disso eu comecei a pesquisar o trabalho do Lynch e tal, comecei a assistir tudo, a descobrir Twin Peaks, aí fiquei louca. E foi muito doido, porque um ano depois dessa descoberta, em 2018, o Lynch veio para o Brasil, e eu já estava, assim, totalmente mergulhada na filmografia dele, já estava assistindo um monte de coisa estranha, assim, tipo, que a galera falava, isso daqui é meio Lynch, aí eu ia lá e assistia. O pessoal costumava, às vezes, comparar muito Cronenberg com ele, fazer algumas comparações assim, eu ia pescando essa galera e ia assistindo, entendeu? Essas coisas um pouco mais fora do que eu estava acostumada. 2008. 2008 foi o ano que eu entrei na faculdade de jornalismo. E aí, na primeira, foi uma questão de timing também. Aí, no primeiro semestre, a gente tinha uma matéria, eu não lembro o nome da matéria agora, que é com um professor incrível, que é um colombiano, o nome dele é Fernando Salinas. Inclusive, eu cheguei a comentar, eu tive o prazer de comentar o ano retrasado na Band, o Oscar, junto com ele, na rádio, né? Então foi muito louco, assim, eu nunca pensei. Aí eu tive essa aula com ele, ele era assim, amado por todos, porque ele era aquele professor assim, professor artista de palco, sabe? Assim, você sai da aula e fala, meu Deus, tipo, showman, assim, sabe? E a aula dele era incrível, as pessoas amavam. E como ele é formado em cinema na ECA, né? Ele veio para o Brasil para estudar, aí acabou casando aqui, ficou aqui para sempre. Então ele dava toda a aula dele baseada em filmes. Então, foi basicamente um semestre de cinema que a gente teve, sabe? De linguagem cinematográfica. O título da matéria nem era cinema. Mas depois que eles refizeram a grade, depois da minha turma, virou cinema. Virou cinema. Porque era basicamente isso, assim, um semestre de linguagem cinematográfica. E aí, foi meio que esse timing, assim, sabe? Eu já tava nesse começo, né? E aí, tinha essa matéria e eu ficava assim, meu Deus, que incrível. Eu saía das aulas dele, assim, achando tudo maravilhoso. Comecei a ler uns livros. Tipo, fui na biblioteca da faculdade, comecei a ler o Metz, comecei a pegar uns livros, assim, tipo, de teoria mesmo, né? Para começar a entender melhor e tal. Aí eu escrevi uma iniciação científica que tinha a ver com cinema, né? Que era a construção do Star System nos anos 50, em Hollywood. Estava basicamente fazendo análise da imagem da Marilyn e tal, dessa imagem construída e tal.
E aí foi tudo meio junto, assim. E aí na aula dele, é muito louco, porque o Sérgio Riso, né, que é um crítico super conhecido também, super respeitado, ele dava aula no Mackenzie também, eu tive aula com ele. Só que eu não tive aula de cinema com ele, eu tive aula de técnicas de reportagem, né? Nada a ver com cinema. E aí eu sempre quis ter aula com ele, depois eu fiz um curso com ele na Casa do Saber e tal. Mas eu tinha essa admiração assim, pelo Riso, né? Eu lia tal, e ele era meu professor, né? E eu li o que ele escrevia na Folha, tal, meio arru na época. E aí esse Salinas, né, esse professor colombiano, ele falava, meu, o Riso é incrível, tipo, ele adorava, né? Super enaltecia assim, o Riso e falava, meu, você já pararam de pensar uma pessoa que é paga para escrever sobre filme, ela é paga para ver filmes. Essa é a Pois vida do é. cara. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, meu, isso é um sonho, assim, é tipo impossível, sabe? E é muito louco, né? Porque hoje eu vivo disso, assim. E é muito Exato, né? doido pensar isso, porque na época parecia uma coisa muito longe, assim. Parecia um troço impossível, assim, nunca vai acontecer. Enfim, mas aí foi meio que isso. Aí o Lynch veio pro Brasil nesse mesmo ano também. Então foi uma questão do timing, assim, sabe? A vinda do Lynch também só reforçou, né? Enfim, o fato de eu ser fã dele, mas também o fato de eu mergulhar, né, mais ainda no trabalho dele e tal. Então foi uma coisa foi levando a outra. Aí todos os trabalhos de faculdade que eu fazia, que eu tinha chance de incluir o cinema, eu incluía, assim. E aí foi da sala de aula que, inclusive, surgiu o protótipo do que viria a ser o Cinemascope, né? Que era um blog que eu criei, né, para uma disciplina. E aí a galera não quis continuar e tudo mais, mas era um blog no WordPress, assim, simplão, era só para uma disciplina e tal. Mas eu gostei muito, eu fiquei pensando, acho que de repente vale a pena. E aí eu criei o Cinemascope quando eu ainda estava na graduação. E a Joyce também tem uma foto com o David Lynch. Conheceu a lenda de A perto, né? Embora lenda. ele tenha vindo para o Brasil na época para falar mais de meditação transcendental do que de cinema, eu imagino que deva ter sido uma experiência sensacional, né? Tá perto Sensacional. ali. No final, posso até mostrar o livrinho aqui, que eu tenho o livrinho autografado. E, como eu falei, a Joyce também agora é uma realizadora, né? Não só uma realizadora dos conteúdos que entram no Cinemascope, dos cursos que ela oferece, mas realizadora diretora, né? Quer dizer, a Joyce vem trabalhando já há algum tempo, justamente num documentário que versa sobre a presença da mulher no cinema brasileiro. Não só as mulheres atrizes, né? Porque a gente tem essa, acho que nesse momento a gente passa por uma série de revisões aí na história do cinema de uma forma geral, e uma das lacunas que ficam justamente é a presença da mulher no pioneirismo, né? Seja no início do cinema, seja num determinado gênero mais adiante, seja num determinado país, mas assim, o protagonismo das mulheres parece que sofreu um apagamento aí. Claro que a gente pode pensar nisso da maneira mais rápida e prática, que é uma espécie de monopólio, né, do homem na indústria cinematográfica, tendo a ver Na aí indústria também. cultural, né? Na indústria cultural, vamos corrigir aqui, né? Na indústria cultural, porque eu vi muito isso na literatura também, no tempo que eu trabalhei Na com literatura, música também, né? na Em todo música, lugar. nas artes visuais, né? Sim. Então, esse apagamento acabou acontecendo, que muito por conta disso veio o estímulo para você realizar o seu documentário, né, Joyce? Primeiro, eu queria que você dissesse o que você acha que é o fator, além, claro, desse monopólio da indústria cultural por homens, movido por um machismo e movido, enfim, né, por uma segmentação de importância, né, quer dizer, Sim. esses são mais importantes que aqueles, etc. Por que você acha que durante tanto tempo a figura feminina, que é tão importante na formação do cinema desde o século XIX, não é? Se a gente pegar Linsky, quais os outros fatores que você enxerga assim ao longo do desenvolvimento do cinema para que houvesse essa falta de protagonismo da figura feminina? Bom, são vários fatores, né? Eu acho que o mais amplo e direto, assim, é que essa desigualdade, esse apagamento, ele acompanha uma desigualdade da sociedade, né? Histórica. Então, do tipo, não teria como ser diferente. Se a gente está falando de uma sociedade que é dominada pelo patriarcado e que ela é desigual, então isso vai se refletir em qualquer coisa, né? Em qualquer área. Então, acho que no macro é isso. É um reflexo de um contexto maior do que o do cinema, né? Que é da sociedade como um todo. Sim. Que vai, por exemplo, entrar em questões
do que seria permitido uma mulher fazer ou não, né? Todo esse histórico de proibições, né? De o que é o lugar da mulher, o que é o papel da mulher. A gente vai entrar nessa questão de construção de gênero, né? O que cabe à mulher e o que cabe ao homem. Então, a gente toca em todas essas questões que são milenares, né? Tem um filme que é maravilhoso, um filme maravilhoso por vários sentidos, né? Que é o Retrato de uma Jovem em Chamas. Eu nem falei da Celine aqui, mas a Celine também, posso até comentar melhor como que foi essa questão de eu me atentar para esse recorte, né, das diretoras, que tem muito a ver com a Celine Sciamma. O Retrato de uma Jovem em Chamas, ele discute muito isso, né? Que é uma história que se passa no século XVIII, então, ele está falando de uma outra arte, né, que é a pintura. E aí tem muito uma discussão sobre isso que a gente está falando agora, né? Que pode muito se aplicar ao cinema. Que aí a pintora da história, lá para quem não assistiu, resumindo, ela começa a contar o que ela tem que fazer para sobreviver nesse meio sendo uma mulher, né? Uma pintora. Então, do tipo, ela só está nesse meio porque o pai dela é um pintor renomado. Então, ela tem autorização desse homem renomado e tal, a masculina, para estar lá. Mas, mesmo assim, quando ela vai expor o trabalho dela numa galeria, ela tem que assinar com o nome do pai, porque senão o trabalho dela não seria aceito. Tem uma coisa muito interessante que ela fala sobre o nu artístico. O que foi construído como belo, né? Uma representação da arte e tudo mais, do que é belo, do que deve ser visto e valorizado. O corpo nu masculino. E as mulheres não eram permitidas pintar o nu masculino. Então, logo, você já está tirando elas de acessar um espaço, um tipo de representação que é considerada a alta cultura, tipo, a alta pintura, sabe assim? Sim. Então, você já está excluindo elas de um espaço que elas poderiam conseguiriam acessar esse patamar, digamos assim. Então, elas acabam ficando com o resto, entendeu? Vai pintar paisagem, vai pintar o vaso de fruta, entendeu? Porque isso daqui que é a alta arte, você não vai acessar. Isso tem a ver com o que é permitido, o que historicamente foi permitido e negado às mulheres. E tem uma outra coisa que é crucial, que quanto mais eu estudo, mais pesquiso, né? Essas histórias invisíveis, essas histórias ocultas, assim, que muitas delas ainda bem estão vindo à tona, recentemente, graças ao trabalho de pesquisadores, que eu acho que é crucial, que também está ligado a tudo isso que eu já falei, que é quem é dono da história, quem que conta a história, entendeu? É que nem aquela história que a gente fala, né? Quando uma guerra é vencida, são sempre os vitoriosos que contam a sua versão da guerra, entendeu? Então você conhece um lado da coisa, você conhece uma visão que é totalmente enviesada, assim. E tem toda uma galera que fica ali sem poder falar nada, entendeu? E tem que aceitar, meio que calado, sabe? Então, você não conhece essas outras histórias. É meio que isso que aconteceu com as mulheres do cinema, né? Quem que são os donos dos estúdios? Quem são os biógrafos? Sim. Quem são os jornalistas? Quem que são os pesquisadores? Quem que são os críticos? A gente está falando de um sistema que ele é completamente dominado, né? E aí, enfim, a gente... É uma questão de interesse, né? Uma questão de critérios particulares de cada um, mas é mais basicamente isso, assim. Já existe essa opressão que é sistêmica da sociedade, isso sim. Por isso que as poucas mulheres históricas... Né? Sim, por isso que as mulheres poucas que conseguiram ir lá e fazer são, tipo assim, guerreiras total, assim, demais. Mas mesmo essas poucas que chegaram não tiveram seus trabalhos valorizados, não tiveram seus trabalhos destacados, porque nesse processo, sabe, alguém não se interessou em contar essa história. A própria Alice Guiblachet, que você comentou, ela ficou a vida toda tentando lançar a própria autobiografia. Assim, é surreal você pensar que ninguém quis publicar, não teve um editor que quis publicar a autobiografia da primeira cineasta do mundo. E diretora de, sei lá, centenas de filmes, né? Centenas de filmes e principalmente filmes inovadores para a época em que foram realizados. Sim. Então é muito louco pensar isso, assim, porque não há realmente o interesse, né? O interesse em contar a história. E aí a coisa vai se... Por que a gente está hoje em dia tão desesperado, fazendo um gancho aqui, porque a gente está vivendo um pouco no Brasil, né? Por que dá desespero ver esse movimento, né, revisionista, mas revisionista de um jeito totalmente perigoso, né? O revisionismo da Terra plana, né? Exatamente. Por que dá medo ver esse tipo de coisa? Porque a gente pensa que é um absurdo, mas esse absurdo se repetido durante 50 anos, ele vira uma verdade. Não precisa nem 50 anos, né? Você precisa, entendeu? Na Alemanha nazista, com alguns meses, você já tinha uma nação de joelhos, né? Sim, pode parecer que a gente está exagerando, né? Nossa, está comparando uma coisa dessa com guerra, com isso e aquilo.
Mas não é exagero, porque é isso, né? Você não tem biografia, você não tem pesquisa, você não tem materiais que referenciam essas pioneiras. Logo, quando você vai estudar cinema, você não vai conhecer o trabalho delas. Quando você vai fazer seus filmes, você não sabe que elas existem. E nisso vira um ciclo vicioso que você não vai sair, entendeu? Você está fazendo um curso de cinema, até eu começar a estudar esse assunto, eu juro por Deus, esse é um cair de fichas até para as mulheres. Até eu fiz 1000 cursos de cinema. Até eu começar a estudar a mulher na direção, eu nunca tinha estranhado o fato de que só tinha diretores nos cursos que eu fazia. Pois é, não isso era uma coisa estranha, era uma coisa, é assim, entendeu? É assim. Uma coisa meio natural, né? Ficou naturalizada. Exatamente. É muito louco pensar nisso, né? Porque a gente vai naturalizando, então, se você realmente não faz um esforço ativo de olhar e falar, meu, tem alguma coisa errada aqui, não é possível, você realmente vai seguindo o bonde e tudo bem, entendeu? E as coisas continuam do jeito que são. Sem dúvida. Só que nesse aspecto, então, Joyce, você tem feito um trabalho importantíssimo, não só no Clube das Diretoras, mas principalmente com o documentário que você já vem fazendo há algum tempo, que justamente reposiciona a mulher dentro dessa cinematografia, pelo menos brasileira, né? Brasileira. Quer dizer, tentando trazer luz exatamente às realizadoras brasileiras. Se a gente pegar, por exemplo, um dos maiores movimentos aí que revolucionou o cinema brasileiro, que é o Cinema Novo, tem uma diretora só, né, que é a Helena Solberg, excelente diretora, por sinal. Sim, adoro. Mas, na verdade, a Helena conseguiu furar essa barreira, né? Fala pra gente mesmo ela não se considera do Cinema Novo, né? Pois ela fala que ela estava ali por uma questão de circunstância e de geração e de contexto, né? Ela nem se considera como parte do movimento. E, realmente, se for pegar o trabalho dela, não tem absolutamente... Na verdade, era o completo oposto do que os filmes do Cinema Novo faziam, né? O tipo de abordagem e de tema que ela se interessava e tudo mais não tinha absolutamente nada a ver com o Cinema Novo. Ela acabou sendo incluída no pacote porque ela estava lá e ela era desse grupo, né? Era amiga dos caras e tal. Inclusive, eles participaram, né? Ajudaram ela no primeiro curta dela e tal. Então, é mais uma questão circunstancial e geracional, assim, porque de abordagem temática ou estética não tem a ver. Assim, ela mesma se coloca parte da corporação. Sim, ela estava meio correndo por fora e ela saiu do Brasil um pouco depois, né? Então, ela viveu pouco esse momento aqui, assim. E conta pra gente, então, do que se trata o documentário, como é que tá, em que pé que tá, quando veremos essa é a parte obra. Triste da nossa conversa. Na verdade, quando eu conheci a Joyce em 2016, ela já estava fazendo. Estava começando, né? E continua reunindo material para isso. E eu sempre fico muito ansioso porque eu tenho certeza que vai ser uma obra linda e inédita na abordagem, né? Então fala para a gente um pouco do que se trata. O documentário se chama Iracunda e, assim, desde 2016, né, 5 anos. Nesses 5 anos a gente já teve muitos hiatos, assim. A gente começou o filme totalmente... É muito típico do documentário, né? A gente vai descobrindo o documentário enquanto a gente está fazendo o documentário. Então, muitas coisas no percurso foram sendo incorporadas e mudanças de rota, e isso acontece muito e aconteceu no nosso documentário. No começo, a gente tinha intenção de falar só com diretoras, por exemplo. Depois, a gente entendeu que, para a gente conseguir expandir essa conversa, seria muito interessante a gente falar também com atrizes, com profissionais técnicas, né? Fotógrafas, montadoras, enfim. Então, a gente tentou expandir, assim, produtoras, né? A gente tentou expandir um pouco. Lógico que a maioria são diretoras e atrizes, né? Mas a gente tem uma fotógrafa, tem uma produtora e tudo mais. Então, a gente tentou expandir um pouco. Enfim, a seleção, né? Tinha muitos nomes no começo, né? A seleção que a gente fez parte muito, lógico, de pessoas que a gente admira, mas também de um entendimento de que a gente queria cobrir, de certa forma, escolher entrevistados que dessem conta de cobrir um certo período do cinema brasileiro, que seria o quê? Do Cinema Novo até os dias de hoje, assim, praticamente, né? Sendo as mais antigas a Helena Inês e a Helena Solberg, né? Que a gente acabou de comentar. Verdade. Então, até chegar hoje, assim, tipo, então, literalmente de Helena Inês a Juliana Rojas, assim, sabe? É um moleque bem interessante. A gente tentou chamar convidadas, né? Que tivessem na sua essência, assim, alguns aspectos que a gente achava que seria interessante falar e que dificilmente as pessoas comentam. Então, a gente resgatou uma galera que não necessariamente está
tá na grande mídia hoje e tal, mas que teve uma importância em um dado momento. Então, só para citar um exemplo, a gente queria falar sobre o cinema independente paulista dos anos 2000. Aí a gente chamou a Silvia Lourenço, que é uma atriz que fez vários filmes importantes daqui de São Paulo, mais independentes, assim, mais alternativos e tal. Então, a gente queria falar um pouco sobre esse cinema paulista, então a gente achou que seria importante trazer essa atriz. Então, a gente foi fazendo meio esse mapa, assim, né, de que coisas a gente queria abordar e conversar e saber. E a gente compôs um grupo, né, de 20, acho que não sei se são 26 ou 27 entrevistados, é muita gente. Mas basicamente isso, assim. E aí, por que o documentário ainda não saiu, né? Que é a pergunta que todo mundo faz, né? Meu Deus, por que ainda não conseguimos ver esse filme? A gente, enfim, a gente começou o processo de produção dele super na raça, assim, com parceria com produtoras, né? Com profissionais e produtoras que apoiaram, né? Então, a gente começou nesse esquema de apoio mesmo. A gente conseguiu equipamento, a gente conseguiu profissionais e tal, então a gente começou, assim, bem legal mesmo. A gente conseguiu uma coprodução com uma produtora do Rio, do Felipe Raureliuk, do meu tio Oscar, que a gente já participou muito, né, do programa dele. Então, virá aqui em breve. Oi? Virá aqui em breve. Então, imaginei, estou dando um spoiler aqui, eu imaginei. E aí o Felipe ajudou muito a produtora dele, porque eles têm sede no Rio, e a gente fez metade das entrevistas no Rio. Então, ajudou demais, assim, porque a gente teve todo um suporte, né, de equipe e tudo mais lá, para fazer essas captações. E aí, enfim, a gente foi fazendo as captações, né? Alguns nomes caíram, outros entraram, fomos montando material e tudo. E aí a gente passou por muitos altos e baixos, né? E agora mais baixos do que altos. O ano passado, por exemplo, no final do ano, a gente tinha nosso projeto já pré-aprovado na Ancine, com orçamento e tudo. E aí chegou o ano passado, a gente no final do ano esteve muito próximo. Na verdade, a gente ia conseguir, né? Só que aí a gente perdeu essa oportunidade de ter esse dinheiro para finalizar o filme, né? Porque ele tá parado no momento, por uma questão de assim, né? Até a pandemia, a gente estava no maior gás, né? Eu estava com a montadora, mexendo no material e a coisa estava andando, né? Mesmo difícil, assim, entre um trabalho e outro, né? Porque o filme ele foi feito totalmente sem recursos, sem nada, sem financiamento coletivo, sem nada, apenas com a nossa força de trabalho e a boa vontade das produtoras que ajudaram a gente, dos profissionais, né? Que se doaram para isso. Então, era assim, né? Eu tenho vários trabalhos, no meu tempo livre eu consigo marcar uma reunião com a montadora para mexer nas entrevistas, e por aí vai. Esse valor que a gente conseguiria ano passado seria o valor para finalizar o filme, pagar todo mundo e ainda ia sobrar, sabe assim? Porque o filme ele já captou todo o material, né? A gente está num impasse que é a questão dos direitos autorais das imagens dos filmes, que custa dinheiro, né? É muito burocrático, custa. E, enfim, e recursos mínimos para que a gente possa continuar esse trabalho de edição, né, do material, que a gente teve que pausar. Pandemia, enfim, para quem trabalha com audiovisual, foi uma situação do tipo, salve-se quem puder. Então, esse o status atual. E a gente perdeu esse valor que a gente ia conseguir no final do ano, porque justamente a Ancine já estava meio paralisada, né, antes da pandemia. Com a pandemia foi um agravante. E o governo, enfim, tiveram várias movimentações por parte do governo, que a Ancine meio que fechou as contas de projetos que não tinham captado até então. Então, tinha até 31 de dezembro, tinha um determinado prazo, né, não vou saber dizer exatamente agora, mas tinha um determinado prazo, e os projetos que não tivessem captado até esse determinado prazo, eles iam fechar as contas. E aí a gente conseguiu o valor, só que a gente não tinha essa conta habilitada. Eles fizeram isso com várias produtoras, assim, imagina, com produtoras enormes, tipo Conspiração Filmes, sabe, assim, produtoras lendárias do cinema brasileiro. Eles fizeram esse congelamento de contas, porque é justamente o Doni uma vez fez um vídeo sobre isso, né, sobre a Cinemateca, lá no GTV dele, que é como eu vou minar essa produção. Não é que eles vão censurar seu filme, eles vão simplesmente fazer com que você não termine seu filme. Essa é a estratégia, entendeu? Eles vão te desautorizar, né? Exatamente, não existe a censura. Na verdade, não é a censura de uma coisa que está pronta. É maneiras de te paralisar para você não conseguir fazer. Então, a gente viveu isso na pele, né? A gente perdeu o valor, que no caso eram 300 mil reais. A gente tinha até 400 mil para captar para o documentário, a gente conseguiu 300. E aí era grana para terminar o filme, né? Para lançar em streaming, para pagar a equipe inteira, pagar direitos autorais, assim, nossa, dá para fazer muita coisa com esse dinheiro, né? Porque
o grosso mesmo já foi feito, né? O mais trabalhoso, que são a captação das entrevistas em 3 estados diferentes, né? Eu fui para Recife, a gente gravou no Rio, gravou aqui em São Paulo. Isso foi o mais trabalhoso, né? Que deu mais gasto, né? E tudo do nosso bolso, assim, né? Viagem, tudo do nosso bolso. Mas eu tenho fé, assim, eu como niilista de coração quente, acho que tá tudo perdido, mas vai dar tudo certo no final, né? Eu boto fé também, e também eu acho que essa janela do streaming, sabe? Sim. Deu uma esperança boa, assim, porque muita coisa aconteceu, muitas coisas se movimentaram nesse sentido, né? E o streaming cresceu de um jeito muito bom, que está conseguindo abraçar vários tipos de produções. Então, já não é aquela coisa assim, se eu não conseguir lançar meu filme para o cinema, fracassei. Não, entendeu? Não necessariamente. Alternativa. Exatamente, alternativas, e tem um alcance mais interessante também. É um gasto menor, né? Se lançar um filme no streaming. Então, é uma coisa que a gente realmente considera. Mas é isso, a gente precisa terminar o material, né? E aí a gente está no impasse, né? Esse processo. A gente consegue fazer um filme até um determinado momento, sem grana. Mas chega um determinado momento que a pós-produção, que não tem jeito. Você precisa pagar um estúdio para fazer a mixagem de som. Você precisa pagar direito autoral de imagem que você está usando. Você precisa pagar alguém para fazer uma cópia num determinado... finalizar, fazer correção de cor, finalizar esse material. Então não tem jeito, né? Essa é a parte mais dispendiosa de uma produção, né? E você não vai achar um estúdio que vai fazer mixagem de som de graça para você, entendeu? Não, claro que não. Você pode achar um fotógrafo que fala, eu acredito no projeto e vou fazer, sou seu amigo. Agora, mas a correção de cor você vai ter que pagar. Entendeu? Exatamente. Em algum momento você tem que ter um dinheiro para terminar esse trabalho, entendeu? Com certeza. Tem um trabalho muito maravilhoso que a Joyce fez com o cinema da Ana Carolina, que, na verdade, é interessante. A Ana Carolina é um paradoxo no nosso cinema, porque é uma pessoa... vida também. Porque... porque o que eu sou sadomasoquista, né? Pois é uma pessoa que trabalha com comunicação, mas ela não se expõe, ela não aparece. Sim. Ela é meio que o Salinger da literatura, foi para a literatura, o Dalton Trevisan, que também não aparece, né? Mas a Joyce, há muito pouco tempo, junto com o clube de assinaturas Rosebud, que é um clube maravilhoso, sim, né? Que eu já coloquei aqui no canal, vocês podem conferir alguns unboxings, né, que eu fiz com o material que o Rosebud mandou pra gente e tal. Há pouco tempo ela organizou, né, fez a curadoria desta caixa que está maravilhosa. Estou com a minha aqui do lado. Né? Olha só, né? Vou mostrar todos os lados. Ana Carolina, tem a Rosebud aqui, né? O selo Rosebud. E traz, são 5 filmes, né? Com um encarte, com uma revista, né? Sobre a Ana Carolina e sobre os filmes da Caixa e os outros filmes que também não estão aqui, do qual eu tive o prazer de participar falando sobre o filme Gregório de Matos, né? Eu escolhi os autores a dedo. Eu nunca consegui fazer uma coisa tão gente, que casasse, assim, sabe? A equipe aqui que escreve para essa revista é magnífica, assim, né? Modéstia às partes. Dream Team, né? É um Dream Team, né? E eu queria que você falasse, então, para a gente, Joyce, como é que surgiu esse projeto, como ele é, quem é a Ana Carolina primeiro, né? Porque a Ana Carolina, com toda a importância que ela tem, e a gente vê isso logo na seleta dos filmes aqui, quer dizer, ela tem um amplo tempo de carreira aí, de atuação, mas pouco se sabe dela de novo, né? Cai naquele buraco obscuro do apagamento da presença da mulher por trás das câmeras e não somente na frente delas, né? Fala pra gente da Ana Carolina e da Caixa, dirigido por Ana Carolina. Então, quem é Ana Carolina, né? Bom, meu Deus, eu vou tentar resumir, porque quando eu fui tentar dar uma aula sobre um filme dela, eu dei uma aula de 2h45 lá no clube para falar só do Mar de Rosas. Então, vou tentar resumir aqui. Ana Carolina é basicamente uma cineasta, assim, que ela não se enquadra especificamente em nenhum movimento do cinema brasileiro, assim, ela é meio que uma cineasta satélite, assim, ela tá gravitando, né, em torno do cinema brasileiro, com alguns pontos de contato, né, com alguns grupos de cineastas e tal, essa questão geracional também, né, ela é de São Paulo, então ela conheceu o Persson, o Reichenbach,
o Bodansky. Então, ela estava ali muito nesse contexto desses cineastas do cinema paulista dos anos 60 e 70. E ela é formada em medicina, né? Na verdade, ela tem uma trajetória assim, bem incomum. Ela é formada em medicina, ela trabalhava com fisioterapia, né? Com crianças especiais e tal, com síndrome de Down. E ela também era percussionista, tocava numa banda de música barroca, enfim. E aí ela... Bem fora do circuito, né? Bem fora. E aí, como ela tinha alguns contatos, né? Ela começou a fazer umas fotografias, ela escreve muito bem. É bizarro, porque eu tenho um livro que é meio que uma autobiografia assim, dela, ela escreve muito, muito bem. E aí ela começou a trabalhar com fotografia, começou a escrever, acho que para Folha, né? Por conta de alguns contatos que ela tinha com alguns fotógrafos e tal. Ela acabou entrando nesse meio e tal, de fazer umas fotos, escrever para Folha também. E aí ela começou a se interessar por cinema e circular, né? Ela começou a faculdade de cinema, né? Numa faculdade que não existe mais, né? Tinha uma faculdade de São Luís. Uma galera estudou, foi lá que ela conheceu esses diretores, né? Eu acho que o Reichenbach chegou a dar aula lá, uma coisa assim, ou era da turma dela, mas ela acabou conhecendo essa galera, né? Entrando nesse meio porque estava ali, né? Naquele ambiente universitário e tudo. E começou a trilhar o caminho dela. A estreia dela é com um curta que chama Lavrador, que ela fez em parceria, uma co-direção, né, com o Paulo Rufino, que era então companheiro dela na época. Esse curta também tem uma polêmica, né, com relação a essa questão da coautoria, que durante muito tempo, até hoje, se você for entrar em um monte de coisa na internet, está atribuído somente ao Paulo Rufino essa direção, né? Ela trabalhou um tempo na Cinemateca Brasileira, na parte de arquivo, né? Então ela conhecia muito bem o acervo, assim, de cabo a rabo. E aí, por conta desse conhecimento dela do acervo, ela era meio que chefe, assim, sabe, do acervo e tal. Ela estava numa roda, assim, no Rio de Janeiro, né, aquela coisa de bar, conversa de bar, e surgiu um papo do tipo, vai ser comemorado não, né, mas vai ter um marco de 30 anos da morte do Getúlio. E aí vai ter um evento aqui no Rio, vai ter um monte de coisa, a família dele vai, etc e tal. Enfim, então um super mega evento em torno dos 30 anos da morte de Getúlio. E aí surgiu a oportunidade de fazer um documentário sobre ele. Nessa mesa de bar, ela meio que bancou, do tipo, eu posso dirigir esse filme sobre o Getúlio, porque eu sou a pessoa que mais sei do que existe em termos de material de arquivo sobre o Getúlio, por conta desse trabalho dela na Cinemateca. Então ela falou, eu sei, assim, eu já vi tudo que vocês imaginam, assim, de cabo a rabo. E ela tinha uma fascinação muito grande pela figura do Getúlio, né? Por um contexto familiar dela, né, da importância, né, que o Getúlio tinha dentro da família dela, né, de vários brasileiros, né, naquele momento e tal, como que a morte dele impactou a vida de todo mundo, né, de quase todo mundo. E aí ela sempre teve muito essa fixação na imagem dele, né, de entender um pouco, né, o que era essa imagem contraditória e complexa do Getúlio Vargas. E era um filme que ela fez em tempo recorde, assim, tipo, sei lá, em 2 meses ela fez um filme, ela quase ficou doida. E foi a primeira vez que ela fez um longa, né, um longa documental nesse caso. Aí depois do Getúlio, ela, enfim, acabou estreando em ficção com o Mar de Rosas, que é o grande hit da carreira dela, né? Que é o filme mais icônico e tudo. E ela deu início a uma trilogia que chama a Trilogia da Condição Feminina, que ela passa a investigar justamente o ser mulher em várias facetas, né? Então ela fala de casamento, ela fala de maternidade, né? Ela fala de relacionamentos amorosos. Então, tipo, ela passa ali por tudo, né? Por religião, ela discute uma série de coisas, tudo com esse pano de fundo do Brasil dos anos 70, né? Então, lembrar nisso, né? A ditadura está muito presente nesses filmes dela, mas no subtexto. Então, é muito interessante, né? Muito inteligente a maneira como ela dialoga sobre isso de uma maneira mais alegórica e tal, mais implícita, assim. Essa questão da repressão, né? Da figura da autoridade, da opressão, está sempre presente, seja nos personagens, né, seja no discurso e tal, ou em alguma construção, está sempre presente nesses filmes. Aí ela começa com Mar de Rosa, é um super sucesso, né, um filme que já lança ela para o mercado internacional também. Sim. É um filme que acaba circulando, e faz sucesso no Brasil também, e, enfim, ela entra no mapa, assim, digamos, né, com um filme longa de ficção, e passa já a ser muito respeitada pela crítica e tal. Inclusive você se baseou no pôster, né? Que vem junto também na caixa, dirigido por Ana Carolina, para criar o logo do Clube das Diretoras, né? Não, essa personagem o Clube da luta com Mar de Rosas ali, né? Sim, total. E aí, depois desse filme, ela vai pro
das tripas coração, ou das tripas coração, das tripas coração, tô pensando na ordem, assim, eu sou meio ruim pra mim. Ela vai pro das tripas coração, e depois ela termina no Sonho de Valsa. E aí então, exatamente, a trilogia inteira tá no box. E aí ela encerra essa trilogia, ela fala de personagens em idades diferentes. Então é muito legal isso, ela falar que ela queria falar sobre essas mulheres em várias idades, né? Então tem essa personagem do Mar de Rosas que ele mostrou na capa, né? Que é a Betinha. Então ela fala sobre essa personagem. Quem assistir vai saber, né? Que é super importante e tal, que é uma adolescente, né? Indomada, assim, né? Insubordinada. É uma adolescente que já não aceita, né? A opressão que a mãe dela vive, né? Então ela fala muito sobre essa coisa das gerações, né? Como que essas mulheres, essas novas mulheres estão encarando e não aceitando determinadas coisas, né? E aí, enfim, das tripas coração, ela fala também do mundo no mais que um colégio de freiras, né? E no Sonho de Valsa ela fala sobre a ideia do amor romântico, né? E fala de uma mulher já de 30 e poucos anos e tal, e essa busca incansável pela realização do amor romântico e tal, como que isso empata a vida dela e como isso é meio inalcançável, assim, né? Toda essa idealização é inalcançável. Enfim, aí ela faz essa trilogia, que é super renomada, respeitada. Depois dessa trilogia, ela fica um longo tempo, porque ela marca aquele período horrível, né, dos anos 90, né? Era Collor, sem lembrar filme, etc e tal, como a gente já sabe. E aí ela pega, ela demora, assim, 13 anos para lançar o próximo filme, porque o Sonho de Valsa é de 87, e ela só vai lançar um próximo filme em 2000, que é o Amélia, que é um filme que eu amo, que também está na box. Aqui. É um filme que ela demora 3 anos para conseguir viabilizar, né? Então, já é um outro momento, né, do cinema brasileiro. Se for pegar em 87, 2000, assim, aconteceu no mundo, né? Muito doido, porque no final dos anos 80, ela era, assim, muito reconhecida mesmo, né? O trabalho dela e tudo mais. Embora seja um trabalho que é incômodo, né? Um trabalho que é desafiador, né? Não é um tipo de filme, nossa, que levinho, vou assistir e tal. É um filme épico também, né? Então já tem esse problema de ser um filme de época, né? Então, para a realização já significa um obstáculo a mais, né? Com certeza. E aí ela chega no outro contexto, né? E aí os filmes dela não tem boa bilheteria, né? Esse filme, o outro que ela faz, que é a Primeira Missa, que ela faz depois desse, são filmes que não conseguem já o prestígio, a repercussão e o prestígio que esses outros filmes da trilogia, né? Então já é um outro mundo, né? Já tem internet aí nesse universo, né? Enfim, é um outro contexto. Mas ela, assim, durante muito tempo, ela foi a cineasta brasileira, né? Ela era considerada pela imprensa como a cineasta brasileira. Na década de 70, 80, basicamente, se tivesse que falar de alguma diretora, seria da Ana Carolina, né? E é muito doido pensar como que o trabalho dela não é tão conhecido. E aí, enfim, entra tudo na questão da preservação, né? De como os trabalhos são disseminados e tal. São vários problemas, né? Isso que você falou, por que você acha o trabalho das mulheres, não sei o quê? Eu acho que a preservação, porque é muita coisa perdida, né? A própria Alice Blaché que você falou, mais da metade dos filmes dela foram perdidos, incêndio, não sei o quê. A Carmen Santos aqui no Brasil, né, tem uma história trágica nesse sentido. Então, eu acho que passa por isso também. Passa por como esses trabalhos, como e se são preservados, né? Onde eles estão, como que eles estão sendo transmitidos para as pessoas. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer essa caixa, né, o Gleison da Rosebud me ligou e falou, Joyce, surgiu uma oportunidade aqui que é única e a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Porque ele sabia da minha admiração por ela, minha diretora brasileira favorita. E ele falou, surgiu uma oportunidade da gente comprar todo o lote de DVDs da Bretz, que é a distribuidora que estava em posse desses DVDs, né? E aí surgiu essa oportunidade de comprar todo o lote, aí o Gleison falou, eu vou comprar, porque eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso, você topa fazer a box? Aí eu topei na hora, né? E aí foi daí que surgiu a ideia, ele arrematou todos os DVDs, e aí a gente criou, e aí eu comecei a elaborar a revista e tudo. E aí eu pensei que a box, ela não tem todos os filmes da Ana Carolina, tem quase todos. Todos longas, né? Quase, mas não todos. E aí eu fiquei pensando em fazer justamente essa linha do tempo na revista e falar de todos os filmes, até daqueles que não estão na box, né? Para as pessoas terem uma noção, enfim, cronológica, de onde ela começou, né? Por onde ela caminhou aí. E aí eu escolhi pessoas que tinham super a ver. Eu chamei o Doni para escrever sobre o Gregório, porque o Doni é poeta e tudo mais. Eu falei, cara, vai ser um outro olhar, né, que vai trazer para o texto e tal.
Então, e que pena que esse filme não pôde estar aqui na caixa, né? Porque é um filme que, como você falou, provavelmente também não teve um bom desempenho de bilheteria, mas ele é um filme lindíssimo, né? Quer dizer, começa por abordar uma figura que é tão controversa na história da arte brasileira, né? O poeta Gregório de Matos, e quem interpreta ele é o Ali Salomão, que foi um poeta marginal, importantíssimo, e aí tem Marília Gabriela no elenco. É demais. Um cenário maravilhoso, um movimento de câmera lindo, uma fotografia irretocável, então, como obra de arte, pode não ter se dado bem nas bilheterias, mas como obra de arte, eu fiz questão de ressaltar isso no texto que eu escrevi, ele é um poema, não porque é sobre a vida de um poeta, mas é um poema em forma de imagem, né? Um poema audiovisual, né? É uma diretora que, assim, é impossível falar de mulher no cinema do Brasil e não falar da Ana Carolina, assim. Tem a Ana Carolina. Então... Quem tiver interesse em conhecer o box e adquirir, enfim, dar o serviço também. Então, o Gleison me falou recentemente, eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas o Gleison me falou recentemente que ainda tinha, acho que 30 unidades só, e é uma edição limitadíssima, né? Acabou. E acabou, não vai ter DVD para vender, porque o Gleison comprou todos os DVDs que tinha na distribuidora. Então, não vai ter real onde comprar em outro lugar. Assim, a única chance de comprar esses DVDs é nessa box. E o Gleison comentou... Vou deixar o link também do Rosebud embaixo, né? Exatamente, para quem quiser. A semana passada, mais ou menos, tinha 30 boxes. Eu acho que agora não tem mais 30, mas deve ter algumas. Quem tiver interesse, acho que vale a pena dar uma corrida para olhar. Porque é uma edição de colecionador, né? Se acabou, quem tem, né? E quem não tem vai passar isso para frente como um item raro daqui. E tem aula sobre a Ana Carolina no Clube das Diretoras. Se o Doni puder deixar o link aqui depois também. Eu vou deixar, é lógico, é isso que eu ia dizer. Assim, eu ficaria conversando sobre essa questão da mulher no cinema com você por mais 4 horas. Quem conhece eu e a Joyce sabe que quando a gente engata o papo, a gente vai, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria muito agradecer o seu aceite por estar aqui conversando comigo, isso? né? Eu sou a maior entusiasta desse canal, você está me tirando. Então, como eu falei no começo, a Joyce é responsável por me tirar do armário para o YouTube, né? Quer dizer, aquela coisa que você não quer assumir, vai logo e começa a produzir. O resultado disso... Mas a gente saiu do armário junto, né? Porque eu comecei a fazer as coisas pro canal em 2016, então verdade, a gente saiu do armário junto. Que bom, eu te agradeço muito pela presença. Deixe, então, os seus contatos, que vão estar na descrição, é claro, mas deixa aí os seus contatos e a sua palavra final para esse bate-papo. Bom, o site é fácil, né? O Doni vai deixar aqui, mas é clubedasdiretoras.com.br. Eu abro e fecho turmas periodicamente, assim, então nem sempre está aberto, mas, de qualquer forma, se estiver fechado, tem um lugar lá para colocar o e-mail, e aí quem tiver interesse em receber updates sobre o clube, basta ser um e-mail bem rapidinho, bem simples. Minhas redes sociais, Twitter, que eu uso bastante, é Joyce Paz, do jeito que está escrito aqui no meu nominho, e esse arroba é do meu Instagram, então já tá fácil aí na tela. Quem quiser dar uma olhada, eu produzo bastante conteúdo no Insta também sobre cinema de maneira geral, mas especialmente sobre as diretoras. A gente nem falou da Celine, né? Isso me dá o gancho para intimá-la a voltar aqui para falar da Celine, porque também a Joyce fez a curadoria de uma caixa que já saiu ou vai sair? Não, ainda está tá na cozinha, tá ali cozinhando, né? Sim. Uma caixa que vem aí, então eu não vou dar muito spoiler, porque quando ela tiver sido lançada, a Joyce volta aqui para falar da Celine. E vai dar tempo de eu me inteirar um pouco mais sobre ela, porque é uma diretora que eu não conheço tão bem quanto a Joyce, mas tenho muita vontade de conhecer, então vai ser bastante rico. Já fica o convite para você voltar aqui logo menos para falar dela, tá joia? Rumo aos 1.000 inscritos, hein, galera? Rumo aos 1.000 inscritos, vamos chegar lá. Muito bem, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Como eu disse, não se esqueçam de assinar o canal. Clica lá no botão se você ainda não é um inscrito. Clica no sininho, dá aquela badalada para receber as notificações
dá o like para o algoritmo aqui entender que o vídeo tem relevância, deixa um comentário, enfim, compartilhe todas as informações que a gente conversou aqui a respeito do Clube das Diretoras, da Caixa, dirigido por Ana Carolina, dos contatos da Joyce, estão todos aí na descrição. Eu agradeço mais uma vez a minha querida Joyce e agradeço vocês que acompanharam essa nossa conversa. Beijos e Obrigada. até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.